Bom dia a todos do 7º ano A. Hoje, dia 30 de março de 2020, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção da aula anterior. Então, vamos lá. A aula anterior é referente ao capítulo 3, Agropecuária e Agronegócio, Transformações do Espaço Rural. E na página 41, nós já temos o nosso primeiro exercício, que tem a ver com este gráfico. Este gráfico ele tem como título Brasil, distribuição da PEA nos setores da economia, de 1950, 2001 e 2018, aonde na cor verde eu tenho o setor primário, na cor roxa eu tenho o setor secundário e na cor laranja eu tenho o setor terciário. Para responder a primeira questão, era só eu pegar o gráfico de cada um dos anos e colocar a porcentagem que aparece no setor primário, secundário e terciário, conforme mostra a resolução aí na tela para vocês, certo? A segunda pergunta é para nós analisarmos esta tabela. O que foi que aconteceu? Eu percebo que de 1950 até 2018 houve uma grande mudança onde estavam os trabalhadores brasileiros, aonde em 1950 a maior parte dos trabalhadores estava no setor primário. E em 2018 esse quadro se inverte, a maior parte dos trabalhadores se encontra no setor terciário. A questão 3 é uma questão de pesquisa, para vocês relembrarem o que significa ser do setor primário, setor secundário e setor terciário. Bom, o setor primário é o setor da matéria-prima. É o setor onde eu vou ter a agricultura, a pecuária, o extrativismo. O setor secundário é o setor da transformação, ou seja, é o setor da industrialização. E o setor terciário é o setor do comércio, é o setor dos prestadores de serviços, é o setor onde eu vou ter todas as profissões, médico, advogado, professor, faxineiro, babá, entre tantas outras. Vamos agora para a página 44. A página 44 tem duas questões do Agora é com você. Quais foram os objetivos iniciais da Revolução Verde? Esses objetivos foram alcançados? Bom, a Revolução Verde foi uma mudança que ocorreu no campo, onde, através da tecnologia, através da ciência, houve uma maior produtividade, pois tinha-se medo de que não se tivesse alimentos para todo mundo. Porém, nós não podemos dizer que esse objetivo foi alcançado. Por quê? Apesar de ter aumentado a produção de alimentos, ainda existe um grande número de fome no nosso mundo. Já a questão 2 diz o seguinte: quais os impactos da modernização do campo a partir da Revolução Verde? Converse com seus colegas, isso infelizmente não dá, mas dá pra gente conversar aí entre os pais, entre os irmãos, né, e responder a questão. Então vamos à resposta. A Revolução Verde vai provocar um impacto na diminuição da variedade de alimentos produzidos. Por quê? Ela vai privilegiar a agricultura comercial, onde eu vou produzir um único tipo de alimento em uma grande escala. Ela vai fazer com que os agricultores eles passem a ter dependência da indústria, de sementes e a de insumos. O que são os insumos? Seriam os fertilizantes, os agrotóxicos, a mecanização. Ela vai provocar também a degradação dos recursos naturais, a erosão, a contaminação do solo, a poluição da água por agrotóxicos e fertilizantes e a redução da biodiversidade, que vai causar uma série de desequilíbrios. Agora nós vamos para a página 47, aonde eu tenho a polêmica no prato, que vai falar aí da modificação genética de um determinado grão. Qual o objetivo da nova variedade de feijão? Como ele foi desenvolvido? Bom, o objetivo dessa nova variedade de feijão foi tornar esse grão mais resistente ao vírus mosaico dourado. Inseriu-se um gene do vírus dentro da própria semente. Cite um argumento positivo e outro negativo em relação ao tipo de desenvolvimento tecnológico aplicado ao feijão. Positivo. O feijão ele se torna mais resistente sem a modificação do sabor ou do valor nutricional. Negativo. Não se sabe exatamente quais são os impactos dessa alteração genética, tanto no meio ambiente quanto para nós seres humanos. Vamos agora para a página 52. Na página 52, nós temos uma imagem que nós precisamos analisar.
Que tipo de produção a paisagem representada mostra? A paisagem ela vai mostrar uma produção monocultora de cana-de-açúcar. Observem que a gente não vê nenhum outro tipo de plantio dentro dessa imagem. A questão número 2. Considerando os conteúdos estudados no capítulo, a paisagem representa a agricultura comercial? Por quê? Sim, eu posso dizer que ela representa uma agricultura comercial, visto que ela está baseada na monocultura e numa grande extensão de terra. E possivelmente ela será voltada para a exportação. Vamos agora para a página 57. Agora é com você. O que é a reforma agrária? A reforma agrária ela vai além da redistribuição de terras, porque ela visa essa melhor distribuição para que tenha aí uma maior produtividade e, paralelo a isso, a justiça social. Questão 2. Qual é a importância das pequenas propriedades para a agricultura brasileira? As pequenas propriedades, elas são bastante importantes, porque elas são bem produtivas, e grande parte dos alimentos que nós consumimos hoje vem dessa produção, que não é monocultora, e sim policultora. 38% de tudo aquilo que nós consumimos vem dessas pequenas propriedades. Vamos agora para a página 62, no Explore seus conhecimentos. Questão 1. Observe o gráfico a seguir. Eu tenho um gráfico que mostra o número de habitantes e o período. E aonde é que se encontram esses habitantes? A população total em lilás, a população urbana em rosa e a população rural em laranja. Que fenômenos demográficos são observados nesse gráfico? Esse gráfico ele mostra o aumento da população, tanto da total, tanto da urbana, quanto da rural, certo? Considerando a resposta do item anterior, quais implicações esses fenômenos trazem para a agropecuária? Nós verificamos que a população ela não vai crescer de uma maneira igual, tanto a população total como a população urbana, certo? Mas mesmo assim, quanto maior a população, maior a quantidade de alimentos. Mesmo essa população urbana ela sendo pequena, a produção de alimentos ela consegue abastecer devido à mecanização. Lembram lá da Revolução Verde? Ela é um dos fatores que contribuíram aí para que tenha alimento para todo mundo. Na questão 2, eu tinha duas imagens que mostram a produção rural. Eu tenho a imagem 1 e a imagem 2. Na imagem 1, eu consigo perceber que é uma produção rural familiar. É uma agricultura familiar. Por quê? Porque eu vou ter uma policultura de alimentos, eu vejo a produção de vários alimentos. Eu não vou ter a mecanização e eu tenho uma área limitada. Eu consigo ver lá atrás as cercas, o limite desse território. Na imagem 2, eu sei que é uma agricultura comercial. Por quê? Eu não consigo ver os limites que terminam essa produção. E é um único tipo de alimento, é uma monocultura, em uma grande área. Na página 63, eu vou ter a questão 3. Observe os gráficos e responda ao que se pede. Então, eu tenho um gráfico da agricultura familiar e agricultura não familiar no ano de 2006, certo? A agricultura familiar está em rosa e a agricultura não familiar em verde. Qual tipo de agricultura possui maior número de estabelecimentos? A agricultura familiar. Qual tipo de agricultura possui a menor área para produzir? Também a agricultura familiar. Com base nessas informações, o que se pode concluir sobre a distribuição de terras no Brasil? Justifique sua resposta. A distribuição de terras é bastante desigual, onde grande parte das propriedades produtivas se encontra na mão de pequenas pessoas e existem aí muitas pessoas aí com pequenas propriedades rurais. Considerando o que você aprendeu neste capítulo, por que a agricultura familiar é tão importante? Bom, a agricultura familiar, além de produzir grande parte daquilo que nós consumimos hoje, ela também emprega muita mão de obra, visto que a mecanização ela não vai ser utilizada em grande escala. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, um item que vem sendo cultivado em latifúndios desde o período colonial. Caracterize a produção de cana-de-açúcar e indique um problema ambiental ligado a este cultivo. Bom, a cana-de-açúcar ela é produzida especialmente na região nordeste e sudeste do país. Dela pode-se fazer tanto o etanol como o açúcar, certo?
Um problema associado à plantação de cana-de-açúcar é o desmatamento. Seu cultivo ele foi responsável pela diminuição de grande parte da Mata Atlântica brasileira, que é onde hoje nós temos aí grande parte desses cultivos de cana-de-açúcar. Na charge, eu consigo identificar o quê? Roupas e instrumentos agrícolas atrasados, como se fosse uma peça de museu, né? Então, o agronegócio, ele fala do quê? Da questão da mecanização, da questão da tecnologia no campo. Relacione a charge ao agronegócio brasileiro. Bom, na charge, o produtor, ele está vendendo, negociando, né, a exportação da soja, o que vai acontecer em grande parte aqui da produção brasileira feitas nos grandes latifúndios. Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões. Qualquer dúvida, saibam que pode contar comigo.